Tivemos uma queda de energia, restabelecendo aqui os trabalhos, onde Vossa Excelência, o vereador José Carlos, estava com o uso da palavra, nos 10 minutos com a parte. Vamos retornar à nossa sessão, dando seguimento. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador José Carlos. 10 minutos com a parte. Senhor presidente, dessa vez a gente não vai colocar a culpa na Energisa, não, porque esse problema de religamento, a gente tem que entender, está trovejando e dando relâmpago, né? Pois, voltando à minha fala, senhor presidente, falando um pouco do posto de saúde de Nova Dimensão, praticamente todas as semanas a gente recebe algumas reclamações por falta de insumos e alguns medicamentos. Desta vez a gente tem um áudio aonde um produtor rural, ele se levanta e pede ajuda à comunidade para ir de encontro ao prefeito e vereadores. E em algum outro áudio pede que os vereadores tomem vergonha na cara e cuide mais da saúde. Eu escutei o áudio e eu tive que retrucar, porque na realidade os vereadores eles não estão em gestão de compra. Os vereadores, todas as vezes que os projetos do executivo vêm para a Câmara Municipal, eles não são engavetados. A gente vota numa forma de urgência para atender a saúde. Quem tem que tomar providência imediata quando, se houver alguma notificação, algum memorando rodando dentro do executivo, para informações aonde todos os postos de saúde devem e têm que informar o almoxarifado quando estiver acabando os seus insumos, e o executivo automaticamente fazer as compras e iniciar um processo de compra. Essa culpa não pode ser jogada para o legislativo, porque eu quero saber se alguma pessoa do executivo pode julgar algum dos vereadores e dizer: os vereadores não votou aquele projeto, os vereadores não ajudaram em busca de recurso, os vereadores estão travando o executivo para que não trabalhe. O produtor rural ficou bravo, disse que eu chamei ele de mentiroso. Eu não falei essa palavra, jamais faria isso. Porque liguei para o diretor Márcio, e o Márcio automaticamente disse que tinha sim o bisturi. Era uma palavra de um contra a palavra do outro. Talvez falta de comunicação, informação interna dos membros que compõem o posto de saúde chegou nesse ponto. As informações que eu tive automaticamente foi através dos grupos de redes sociais, aonde esse senhor ele procurou para cortar um tumor. Quando ele chegou lá, alguém que estava atendendo disse que não tinha esse aparelhozinho, que é o bisturi. Mas o Márcio falou que no pronto-socorro tinha, não tinha na farmácia. Mas na farmácia, muitas das vezes, não é nem lugar de ficar, é o lugar no pronto-socorro, que é ali que é atendido. Então, senhor presidente, nós precisamos convocar o secretário de saúde que vem até essa casa, dar explicações dessas coisas que estão acontecendo na saúde. Hoje, eu mesmo, senhor presidente, estive no Araras, visitando pela manhã um posto de saúde, aonde a atendente me disse que é uma médica que atende lá semanalmente, falou que se chegar pessoas da terceira, quarta linha e a adjacência por ali, essas pessoas não serão atendidas. Por quê? Eu quero saber. Não são ser humano? Não estão doentes? Será que tem esse protocolo mesmo na saúde de Nova Mamoré? Eu quero saber. Isso não pode acontecer no nosso município. Então nós precisamos. Hoje eu estive no almoxarifado. Lá nós temos muitas caixas de soro, muitos medicamentos injetáveis, fraldas, xaropes. Só que falta algumas coisas.
As pessoas, normalmente, o vereador vai em loco nessas localidades, as pessoas começam a se esconder documento, não quer dar informação, por quê? Acha que a gente vai cair de pau em cima do executivo, não é bem assim. Nós precisamos de informações para nós ajudar o executivo. Aqui ninguém está fazendo politicagem em cima de falta de medicamento, em cima de estrada que ainda não foi patrolada, não. Nós queremos ajudar e também informar aquelas pessoas que normalmente nos perguntam. A gente precisa de dar informação. Não há necessidade de ficar se escondendo com medo do executivo. Por quê? Por que medo? Uma parte, Excelência. Uma parte concedida. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Sobre essa situação de querer esconder informações dos vereadores, eu quero só pontuar aqui, Vossa Excelência está certo no que está dizendo, porque isso já aconteceu comigo também. Estive no almoxerifado e a profissional, ela não quis passar informação sobre a situação, e segundo a profissional era recomendação do próprio secretário. E isso aconteceu comigo. Eu questionei com ela, falei para ela, da mesma forma que ela estava me dando o recado, que ela mandasse recado para o secretário que fosse me barrar a minha fiscalização. Porque é recurso público, eu sou um homem representante do povo público também, isso é minha função. Isso está nas nossas atribuições de quanto legislativo, de fiscal do povo. Então essas coisas têm que parar de acontecer. Porque essa casa está aqui com transparência, trabalhando para as coisas acontecerem no município. Isso precisa parar de acontecer. Em qualquer ambiente que nós, colegas vereadores, chegarmos, nós temos que ter informação cedida do executivo. Aonde que tem a proibição aí? Agora, tudo dentro da legalidade, da normalidade, sem respeito a alguém, e as pessoas precisam entender isso. Já cheguei naquele hospital ali, vereador Zé Carlos, quando eu cheguei na farmácia, junto com o vereador Fábio, eu achei que a moça ia dar um infarto. Ela ficou tão pálida que eu fiquei preocupado. Eu fiquei com ela. E ela querendo sair fora assim. Então assim, parece que tem um medo, o servidor parece que estão com medo. A gente precisa saber o que está acontecendo. Se isso procede, se o secretário deu essa autorização, e nós precisamos saber por que ele está dando essa autorização de não fornecer informação para essa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, se esse pedido vem do secretário, então nós precisamos semanalmente convocar o secretário aqui na Casa de Lei para que ele dê as informações para todos nós. Porque nós temos que passar informações corretas, verdadeiras para os nossos munícipes. Senhor presidente, iniciou aqui em Nova Mamoré praticamente, alguns pontos chove, outros não. E há mais de 20 dias eu venho pedindo para o executivo para que nos ajude no transporte do calcário para os nossos munícipes. Calcário é pó, é tipo uma poeira, e já começou a molhar os calcários dos nossos produtores rurais. Eu peço ao executivo, senhor presidente, o senhor me dê mais alguns minutinhos, por favor, o vereador Abílio, hoje ele falou numa parte aí, eu preciso terminar pontuar essa situação aqui. E eu tenho pedido ao executivo, através da Secretaria de Agricultura, para que faça o transporte do calcário para os nossos produtores. Os nossos produtores, além de merecer estrada boa, merecem ajuda na agricultura, senhor presidente. Nós estamos passando por um problema muito sério no nosso Brasil, no que se diz respeito à produção de alimentos. E foi tão dificultoso a gente conseguir esses calcários, senhor presidente. E agora deixar estar molhando. Muitos produtores já estão desanimados. Meu calcário não vai vir. Senhor presidente, nós temos uns convênios de umas caçambas que foi adquirida através da SEAGRE,
O plano de trabalho dessas caçambas é muito claro. Essas caçambas é para fazer transporte de insumos para os nossos produtores rurais. O nosso prefeito sabe disso. Será possível que a gente precisa dialogar de outra forma, senhor presidente? Vamos fazer o transporte, vamos tirar uma caçamba da terraplanagem, vamos fazer esse transporte desse insumo. Tem muitos produtores aí que, se for pagar para transportar esses calcários deles, vai gastar 4, 5 mil reais, é o preço que eles pagou no calcário. E nós temos que unir e dar a mão para esses produtores. Então eu peço aqui encarecidamente ao nosso prefeito, ao nosso secretário de Agricultura, que não vamos ficar aí tentando alugar caçamba não, porque não tem caçamba para alugar. Vamos tirar uma caçamba aí do cascalho e vamos transportar esses calcários, uma semana transportando esse calcário, mas tem que começar, tem que iniciar, tem que botar o pé na frente e falar, nós vamos fazer, porque os produtores estão esperando. Daqui a pouco esse calcário vira lama, aí não presta mais. Aí vai um sonho de um produtor rural embora. Quando vem o vento, ele vira pó. Quando vem chuva, ele vira lama. E não é isso que o vereador Zé Carlos quer, não. Porque eu estou grudado com os produtores rurais para ajudar eles na terraplanagem da sua terra para plantar, quando se diz respeito à gradiação, juntamente com a associação, e no transporte de insumos, mas eu não posso automaticamente alugar uma caçamba com o meu recurso. Nós temos caçambas conveniadas pelo governo do estado através da SEAGRE e temos em mão o plano de trabalho. Então vamos fazer isso, vamos ajudar os pequenos produtores. Senhor presidente, só para concluir, eu quero pedir ao executivo, senhor presidente, que vamos tomar agilidade nos patrolamentos. As chuvas iniciaram praticamente, e nós ainda temos na bacia do Ribeirão praticamente 300 quilômetros de estrada a ser patrolada. E se isso não acontecer até o final do ano, pode preparar as costas, as tacas vai ser muito constante, porque se iniciou os patrolamentos muito tardio, e agora nós vamos ficar aí de braços abertos esperando o quê? Um ano que antecede as eleições municipais, os produtores ficando sem estrada. Muito obrigado. Palavra dada a Vossa Excelência, vereador Célio, do PDT, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Hoje eu faço uso da tribuna, senhor presidente, para falar de um relevante assunto que a população tem a expectativa de ver, a população urbana e de nossos distritos, que é a legalização fundiária. Hoje eu visitei o setor responsável, o setor do cadastro imobiliário, para ver o andamento do processo que vai desencadear em toda a legalização de todos os lotes urbanos. E percebi que está bastante avançado. Temos dinheiro em caixa, dinheiro que foi cedido pelos nossos parlamentares, o ex-senador Assi, o deputado federal Lúcio Boschini, através do vereador Fábio. E a nossa bandeira achando que é uma coisa que não tem cor partidária, a questão desses assuntos de grande relevância, que repercute na vida de todos, sem precisar discutir bandeira partidária. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que faz parte do processo político e ele depende realmente de um parlamentar para ceder esse tipo de recurso, porque a nossa receita própria não é suficiente para executar esse tipo de programa. Mas eu considero um dos programas mais importantes que nós temos participado aqui desse mandato, que vem ocorrendo essa proposta através de ofício ao gabinete do senador desde o mandato passado, e conversando com o nosso prefeito atual,
ele absorveu de uma forma positiva e fez o investimento necessário para que o processo corresse. E com isso, hoje nós já temos uma licitação já feita, está o processo aberto, licitado, e já se aguarda a empresa para fazer a execução disso. Isso são coisas que repercutem aqui em torno de 10 a 12 mil habitantes que tem lotes urbanos na sede do município e nos nossos distritos. Então, senhor presidente, isso faz parte do nosso compromisso de representar os anseios da sociedade junto a esse Poder Legislativo e levando esse tipo de proposta ao Poder Executivo, que é quem pode executar. Então, é disso que a população pode esperar do vereador Célio Brito, já cumprindo aqui a 6ª legislatura, o 6º mandato concedido por esse querido povo de Nova Mamoré. E dessa forma nós damos continuidade a finalizar esse mandato e participando dessa vida ativa política e administrativa do nosso município. Muito obrigado e boa noite a todos. Alguém mais deseja utilizar os 10 minutos com a parte? Lá não. Não tem ninguém mais inscrito. Gostaria de deixar aqui registrado a exposição coletiva na Casa da Cultura Ivan Marrocos, aqui da Casa da Cultura. Da Casa da Cultura de Nova Mamoré, exposição de 30 dias. Agradecer a todos os nossos artistas, tem da 28, né? Cleidiane, tem o Binho, tem o Zói, tem o Moisés, onde tem bastante gente visitando lá, a televisão foram lá, fizeram a cobertura. Também parabenizar a esposa do Moisés, que ficou em 2º lugar no prêmio do Sebrae de Rondônia, onde premiou 3 mulheres empreendedoras do estado de Rondônia, e ela ficou em 2º lugar, Nova Mamoré. Então, parabenizar a esposa do Moisés por esse feito importante para o nosso município. Aqui também deixar registrado o nosso pedido para que chegue até o nosso governador do estado, Coronel Marcos Rocha. Antes do pedido, parabenizar pela ordem de serviço do Hospital de Guajará-Mirim, quero parabenizar ele, ao secretário, e também fazer um pedido para que ele possa olhar para o nosso FITA de Nova Mamoré, pelo tamanho do nosso município, para que faça a liberação, para que a gente possa atender os nossos agricultores. Nós precisamos muito desse programa seja liberado para Nova Mamoré, um município que tem tantas estradas vicinais, e nós temos aqui a Bacia do Ribeirão, como disse o companheiro José Carlos, 300 quilômetros a mais aí para ser patrolado. A gente pede encarecidamente para que nós consigamos essa liberação de recursos, para que nós atendemos os nossos agricultores. Quero deixar aqui também que dia 12, dia das crianças, e também dia de Nossa Senhora, não haverá trabalho na Câmara, né, na próxima quinta-feira, e na sexta será ponto facultativo. Então, o trabalho é até quarta-feira. Na quinta e sexta não haveremos. E no dia 12, em Nova Dimensão, partir cedo, terá uma caminhada referente ao posicionamento, às 9 horas, terá também finalização com o almoço, uma caminhada ecumênica contra a questão do aborto. Então, a gente convida a população e também informa a população que nos acompanha. Passaremos agora, neste momento, para a ordem do dia, onde nós temos 2 indicações do vereador José Carlos, a 54 e a 55, qual a gente vai ler as duas e fazer a votação de uma única vez. Indicação 054. O vereador José Carlos Rodrigues dos Santos. Indicação, apreciação e votação em plenário, e se aprovada, que seja enviado ofício ao senhor Marcelo Rodrigues Uchoa, prefeito municipal, indicando-lhe que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, seja aplicada uma capacitação para todos os atendentes de plantões no hospital e nos postos de saúde de Nova Mamoré.
Indicação 055 do vereador José Carlos. Indicação para apreciação e votação em plenário e, se aprovada, que seja enviado ofício ao senhor Marcelo Rodrigues Uchoa, prefeito municipal, indicando-lhe que seja feita a compra de uma geladeira para o posto de saúde do Araras, pertencente a esse município. Em discussão. Senhor presidente, a questão da geladeira do posto de saúde do Araras é para acomodar as vacinas e também a insulina. A gente vê a necessidade de muitas pessoas que precisam estar usando o posto de saúde, mas não tem local para fazer armazenamento. Eles precisam migrar para outros postos de saúde. A outra indicação, senhor presidente, que a gente está pedindo aqui que seja feita uma capacitação para esses funcionários que faz atendimento nos postos de saúde e no hospital municipal, é que a gente está vendo muita reclamação, que muitos desses profissionais que estão ali automaticamente fazendo seus atendimentos em alguns plantões estão com atendimento muito inadequado. Atendimentos péssimos, como aconteceu um final de semana aí, onde esse senhor veio a óbito, onde fizeram várias ligações chamando a ambulância e normalmente não deu certo, mas quando o paciente chegou, primeiramente eles queriam saber do prontuário. Essas pessoas que dão entrada no pronto-socorro automaticamente, precisando de uma urgência ou uma emergência, essas pessoas primeiro têm que ser atendidas, depois a gente vai cuidar do prontuário. Então há necessidade sim de que passe por uma capacitação, todos esses profissionais, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Em votação, as indicações do colega vereador José Carlos. Colegas vereadores que concordam com a matéria permaneça como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado. Mensagem 081 do Executivo. Senhor presidente, nobres vereadores, honrado pela oportunidade, dirijo-me a vossas excelências, apresento os meus sinceros cumprimentos ao tempo que submeto a apreciação e votação o projeto de lei que dispõe sobre autorização de reajuste o auxílio servidor cidadão no município de Nova Moré e altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Ordinária 1902, de 2022. O presente projeto de lei visa o reajuste do auxílio servidor cidadão destinado a todos os servidores pertencentes ao quadro efetivo e cargo em comissão ativo na administração pública municipal, direta e indireta, contemplados pela Lei Municipal 1794, de 2022, no acréscimo de R$ 200 a partir de 1º de novembro, que totaliza o valor de R$ 600, e a partir de 1º de maio de 2024, o novo acréscimo de R$ 200, totalizando o valor de R$ 800. O pagamento do auxílio do servidor cidadão contempla aos servidores no desempenho de suas atividades laborais. O valor definido nominalmente é ator de justiça social, pois auxiliará os servidores no exercício de suas atribuições. Ressalta-se que os servidores da Prefeitura Municipal do Amoré já fazem o uso da Lei Municipal 1794, que institui o auxílio servidor cidadão, cartão magnético. O projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal vem com o objetivo de incentivar a assiduidade de seus servidores. Sobretudo, a utilização do auxílio alimentação fará com que ocorra um estímulo ao comércio local, contribuindo para o aumento da economia local. Nesse sentido, submeto a apreciação de vossas excelências a proposta do projeto de lei nos termos e em perfeita consonância com a legislação vigente, a fim que possam ser realizados os trâmites necessários. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado a reajustar o auxílio servidor cidadão destinado a todos os servidores pertencentes ao quadro efetivo do quadro comissionado ativo da administração pública, direta e indireta, contemplados pela Lei Municipal 1794, no valor de R$ 200, com efetivo a partir de 1º de novembro de 2023, fixando a quantia de R$ 600. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder o reajuste no valor de R$ 200 a partir de 1º de maio de 2024, totalizando R$ 800. Artigo 3º. Fica acrescido os parágrafos 2º e 4º no artigo 1º da Lei 1902, de 27 de setembro. Parágrafo 2º.
O auxílio servidor cidadão será contemplado ao servidor em gozo de férias, licença-prêmio, salário-maternidade e será devido ao servidor de auxílio-doença que for afastado em decorrência do afastamento por acidente de trabalho no decorrer de suas atividades funcionais. Artigo 4º. O servidor público municipal terá direito no auxílio servidor cidadão no período de 120 dias afastado em decorrência do afastamento por acidente de trabalho. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Palácio, 21 de julho, 9 de outubro de 2023. Em discussão. Senhor presidente, essa lei havia sido já discutida anteriormente, proposta algumas modificações na primeira redação, e a gente percebe que foi feita as correções necessárias aí, aonde inclui as mulheres gestantes, né, quem está passando por um período de gravidez. Antes elas não teriam o direito de receber. Assim também como aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de acidente, desde que seja no seu ambiente de trabalho. Foi usado como base, inclusive, a situação trágica da professora Luciana, que vindo para o seu local de trabalho, sofreu um acidente e, infelizmente, foi fatal. Mas se ela tivesse tido a chance de se recuperar, de não ter sido um acidente fatal, ela, com certeza, seria um prejuízo muito grande ela perder o direito do auxílio. Esse foi o entendimento dessa casa, onde a gente conseguiu chegar a um consenso de colocar que essas pessoas viessem gozar desse auxílio também. Eu queria lembrar que essa é uma bandeira de luta do Sindicato dos Servidores Municipais. Eles levaram essa reivindicação junto ao prefeito para que não ocorresse o cometimento de injustiças com relação a uma servidora que, por eventualidade, como disse o vereador Jair, ficasse em licença maternidade, ou alguém que se acidentasse e perdesse o direito. Mas também o prefeito teve o cuidado também, segundo ele na fala na reunião, para que tem pessoas que não usem, né, de má fé, de determinadas situações, e cria aí aquela indústria de situações para conseguir se beneficiar e mesmo assim ficar recebendo. Então, por isso foi editado um novo decreto aí, mudando, e assim dando essa atenção especial a essa categoria que estava até então fora do auxílio servidor. Presidente, também eu quero só deixar algumas colocações em relação a esse projeto do Executivo. Esse projeto é um projeto que com certeza vai ajudar muito, né, a categoria dos servidores públicos. Em especial aqui tem 3 servidores. E eu acho que é louvável esse auxílio de 200 agora para novembro e 200 para maio, né, 2023. Que bom seria se a gente pudesse, né, vindo desse projeto do Executivo, pudesse dar mais, aprovar mais. Mas quem tem a contabilidade e o financeiro é o Executivo, é o prefeito. Então, eu acredito que tudo ele fez um cálculo, um balanço, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, o impacto que vai trazer isso aí. Então, nós aqui, a casa, senhor presidente, só tem que apreciar e ver as possibilidades e aprovar, que eu acredito que vai trazer uma economia muito grande, principalmente quem já está ganhando aí um salário não muito bom. Com esse auxílio aí, com certeza vai ajudar muito os servidores públicos. Muito obrigado. Presidente, pode falar. Eu só queria que Vossa Excelência pudesse ver para mim aí a questão quando fala
não entendi bem aí essa interpretação que fala aí que no trabalho, acidente de trabalho, esse artigo aí. O auxílio servidor cidadão será contemplado ao servidor em gozo de férias, licença-prêmio, salário maternidade, se dará devido ao servidor de auxílio-doença que for afastado em decorrência do afastamento por acidente de trabalho no decorrer de suas atividades funcionais. Pois é, essa interpretação aí que às vezes chega o momento do servidor vir requerer esse direito, né? E aí há várias interpretações. Então nós temos que ver certinho aí e amarrar certinho na veia para que seja uma interpretação bem clara para todo mundo entender, né? Porque nós sabemos no mundo jurídico cada um entende uma diferente, né? Então aí qual é o servidor que vai receber? Só aquele que tem um acidente lá no trabalho ou aquele que possa decorrente durante todo o seu trabalho adoece? Porque às vezes um servidor aí tem 20 anos de trabalho, ou mais ou 30, e aí durante aí ele adoece. E aí ele não tem direito, porque, pelo que eu entendi aí, não vai ter direito. Vai ter direito o servidor que se acidentou lá no trabalho, por exemplo, caiu, quebrou a perna lá, ou alguma coisa assim. É isso que eu estou entendendo. Vossa Excelência está certo. Eu acredito que, na minha forma de interpretação, precisaria ficar mais ajustado, para que até mesmo os profissionais entendam. Porque se tudo que acontecer de forma acidental precisar de laudo, aí, meu amigo, não precisa nem do projeto. Nós temos que conceder algo para os servidores, desde que seja uma forma espontânea. Não querer impedir alguma coisa de acontecer e exigir laudo. Aqui um outro exemplo que foi debatido, um exemplo clássico foi o do Curicão. Ele sofreu um acidente com um tubo, quebrou o fêmur, e aí como a lei não tem esse acesso, ele está sem receber. Então, foi também pensando nesse sentido, nas suas ações, das suas atividades funcionais. Acredito que Vossa Excelência está falando na questão, tipo, um professor que é laudado, né? Que aí ele possa ter algum problema em sala de aula, que aí, no caso, ele vai ter que ter, independente de qualquer coisa, ele vai ter que ser laudado aí, indiferente do que acontecer um acidente de quebradura, que é uma outra situação, não precisa estar laudado. Nesse outro sentido, eu acredito que tenha que estar laudado, respaldado por um profissional, para que ele tenha direito a receber, testando que ele não tem condições laborais de conduzir o trabalho naquele momento. Não, mas pelo que a lei fala, o laudado não vai receber. No decorrer de suas atividades funcionais. O problema. Esse laudo vai ligar às atividades que ele está dando aula? Então, aí eu acredito que seja aí que vai ter que ter a questão. Mas aí, né, a hora que a pessoa precisa do auxílio não é essa? A hora que estiver doente? Nós precisamos colocar uma emenda aí, vereador. Né? Vamos pedir cautela aí aos vereadores, vamos colocar uma emenda para que fique mais adequado. Caso o executivo concorde, bota para votação. Alguma mais dúvida, Excelência? E nós vemos muitos profissionais no CAPS, né? E a minha não tem condições mais. Não quero falar aqui só do professor, quero falar de todos. Mas às vezes ele não tem condições de estar ali na sua atividade de trabalho. Mas como não foi um acidente, como Vossa Excelência relatou, ele não vai ter o direito. Então, a gente tem que votar uma questão aqui que fica certo para o pessoal a entender quem vai ter direito e quem não vai. Pelo que eu entendo, no projeto só vai ter direito aquele que acidentou no trabalho, no local de trabalho. Por exemplo, o cara teve um acidente que não seja fora do trabalho, mas ele vai ficar ali 3 meses, 4 meses ou 1 ano, ele não vai receber. Então... mas dá para entender, porque professor não sobe em telhado, né? Professor não sobe em telhado. Mas professor não estou falando só, não quero... Professor anda de moto, professor vem lá da casa dele, ali no momento que ele está ali, ele não está ainda no trabalho dele. Tem que ser revogado isso aí. Nós precisamos colocar as coisas para que as pessoas possam entender, saber o que nós estamos fazendo aqui.
A única dúvida que eu vejo, o deslocamento para o exercício do trabalho, ele está resguardado, tanto indo quanto vindo. Isso já é uma questão que tem que estar assegurada. Não precisa de laudo, o acidente. A dúvida de Vossa Excelência é referente aos profissionais que estão com laudo. É a única coisa que eu vejo que está tendo uma divergência. Não é isso? Tem que colocar isso, presidente. Se é um acidente, é acidente. Não, mas o acidente não precisa de laudo, Excelência. A dúvida do vereador levantou é referente àquelas pessoas que o problema dele precisa de um laudo, que um médico profissional precisa atestar. Como que vai ficar? Se eu estiver errado, não é isso, Excelência? O readaptado, que aí não é um acidente de trabalho, é um problema de trabalho daí. O que eu estou entendendo aqui, a dúvida do vereador José Carlos, do vereador Denísio, um exemplo, uma pessoa foi diagnosticada com câncer, ou com problema cardíaco, ou um problema qualquer relacionado a uma doença genética, e essa pessoa, ela vai receber ou não vai? Mas ela vai ter um laudo médico que vai dizer o que está aqui. Sim, estou entendendo a parte que eles solicitaram uma definição melhor aí da redação da lei. Mas o que o executivo está tentando evitar é que alguém se aproveite da situação para conseguir o laudo, porque talvez a lei anterior estava muito frágil, a redação, e alguém estava se aproveitando para buscar laudos e assim se afastava do trabalho e continuava recebendo, além do salário, recebia também o auxílio. Então a prefeitura está tentando criar uma dificuldade para essa pessoa, mas realmente talvez precise de uma redação mais bem definida para colocar aí uma forma de preservar essa pessoa que vem de uma... Por exemplo, a doença Lehr, né, que é aquela que as pessoas adquirem por movimentos repetitivos, lidar com o computador, com o mouse. Então, assim, uma doença como essa tem um laudo. Aí essa pessoa estaria amparada. Respeito à fala de Vossa Excelência, mas questão de provar ou deixar de provar aí, eu acredito que de pagar ou deixar de pagar, quem tem que provar o contrário ou não, é quem não quer pagar. Por exemplo, se o servidor vai lá com um laudo médico dizendo que ele precisa se afastar das atividades. Se o município não quiser pagar, ele tem que provar o contrário. Ele tem um laudo respondendo o que ele pediu. Agora, quem vai questionar? Quem vai questionar é o executivo, se esse laudo tem validade ou não. É isso. Agora, não dá para dizer, olhar para o cidadão e dizer, eu não vou te pagar, porque esse laudo não vale. Então, questione. Tem jurídico para isso. Mas eu vou obedecer o que está na lei. Agora, o que eu estou falando é para ter uma interpretação mais... Sim, eu entendi, Vossa Excelência, eu entendi. Está certo, eu entendi. Tem que ter mais clareza, porque ficou muita brecha aí do jeito que ficou. Porque toda lei ela tem todas as formas de interpretações. Essa aqui, eu entendi a brecha. O laudo, referente a isso como foi levantado, ele só pode ser contestado por outro profissional da mesma área. Nem jurídico, nem administrativamente pode contestar. O que poderia a gente construir uma proposta, que uma junta, como Vossa Excelência está colocando, de médico, nessas situações, que tem pessoas que vão vir com laudo. Né? Os que não precisam do laudo, está resolvido. A nossa preocupação é aqueles que têm, vão ser laudados. Então, a gente poderia construir uma proposta juntos, para a próxima segunda, que se tenha uma junta médica, para poder avaliar quando a pessoa trouxer esse laudo, para poder ter uma verificação do município. É uma proposta. Se todos concordarem, a gente constrói essa proposta para a gente construir uma alternativa para a próxima segunda-feira. Nesse ponto. É possível? E aí? Pode ser para a segunda? Ou vai atrapalhar o andamento? O que é Vossas Excelências? Pode ser? E aí a gente constrói uma proposta, vamos construir uma proposta, apresentar ao prefeito, para poder construir junto, para evitar qualquer veto que volta aí, de a pouco atrasa e apagar o servidor. Né? A gente não quer isso. Vamos construir uma proposta, a questão dos laudados, para a gente poder deliberar na segunda, construir em consenso, conversar com ele, essa preocupação que foi vista aqui, porque o projeto, como a gente está lendo, ele chegou hoje, que o prefeito estava viajando, a gente não tivemos tempo de
de ler novamente e discutir, mas em respeito à categoria a gente já colocou para discussão e acredito que, havendo consenso, segunda vota e já delibera aí, porque as pessoas que estão inclusas aqui, as auxílio maternidade e os que estão com problema de saúde, afastado, assim que aprovar a lei, o mês de outubro já vai pagar para esse. Só o aumento que é para novembro, tá? Então não vai atrapalhar em nada o servidor que já está afastado aí por um motivo de doença, né? Ele vai ter que começar a pagar de outubro esse. Outubro, retroativo. É isso. A 1º de outubro. Então, tranquilo. Então a gente constrói uma proposta para a próxima, para poder ver só esse detalhe, para não ter problema depois dessas encaminhamentos. Pode ser assim, os nossos vereadores que são, além de vereadores da categoria também, dos servidores públicos, Claudiomir, pode ser, Fábio, Denise. Zé Carlos não é da categoria, mas é trabalhador rural. Então tá bom, então. Então ficamos assim. Não temos mais matérias a serem deliberadas. Passaremos agora para a explicação pessoal, palavra dada aos novos vereadores, com 5 minutos em a parte. Não temos ninguém inscrito. Passaremos então para o encerramento. Nada mais havendo a ser deliberado, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Mamoré, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Mamoré, referente ao 2º período legislativo da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura, realizada no dia 9 de outubro de 2023. Boa noite a todos.